Você conhece alguém, ou talvez você seja esse alguém, que já teve um aumento expressivo do colesterol quando começou a fazer uma dieta low carb? Por expressivo, aqui a gente quer dizer uma elevação realmente muito grande, não uma pequena elevação. E será que a gente tem como saber quem são as pessoas que têm chance maior de ter essa alteração? Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Nesse episódio a gente vai falar sobre uma publicação recente liderada pelo Dave Feldman a respeito desse assunto. O Feldman não é um médico, não é um profissional da saúde, ele é um engenheiro, mas desde 2017 ele vem levantando essa possibilidade porque ele observou que indivíduos mais magros e atléticos pareciam desproporcionalmente compor o grupo de pessoas que, quando faz uma dieta muito baixa em carboidratos, tem uma elevação de LDL muito grande. Ele chamou isso de hiperrespondedores. E ele teve um histórico assim, por isso que se interessou tanto pelo assunto. Exato. A questão que se coloca é a seguinte: indivíduos podem ter uma doença chamada hipercolesterolemia familiar, que é uma doença hereditária. Nessas pessoas, desde a infância, o LDL é acima de 190, frequentemente bem acima de 200, o LDL, chamado colesterol ruim. E essas pessoas que têm hipercolesterolemia familiar têm sabidamente um risco cardiovascular muito aumentado. A pergunta é, será que estes hiperrespondedores, esses indivíduos que tinham um colesterol normal antes e que depois de fazerem uma dieta cetogênica passam a ter um colesterol, repito, não um pouco elevado, mas muito elevado, será que eles têm um risco tão alto assim quanto os que já nasceram com uma condição genética? Isso, esse estudo, pelo que eu entendi, não avaliou, porque ele foi apenas uma pesquisa, um questionário feito com esse grupo de pessoas e que levantou uma hipótese, certo? Exatamente. Então, esse estudo é a primeira coisa que se faz em termos de literatura científica, descrever um fenômeno, ver se esse fenômeno existe, se ele é real. Então, esse é um estudo observacional, feito através de uma enquete online com indivíduos que tinham colesterol normal, mediram, passaram a fazer cetogênica, mediram de novo. Alguns tiveram uma hiperresposta, outros não. E aí, fazendo a análise estatística desse grupo, foi possível determinar quem são essas pessoas que têm essa chamada hiperresposta. E a gente vai enviar o link do artigo para quem estiver inscrito lá em drsolto.com.br/podcast. Quando os autores cruzaram os dados das cerca de 600 pessoas que responderam à enquete, o que eles viram é que, estatisticamente, duas coisas predizem ou ajudam a predizer quem tem o maior risco de ter essa grande elevação de colesterol quando começa uma dieta cetogênica ou de muito baixo carboidrato. O primeiro preditor é o índice de massa corporal, o IMC. Para quem não lembra, o IMC até 25 é considerado normal, de 25 a 30 é sobrepeso, acima de 30 é obesidade. Pois, por incrível que pareça, foi justamente em 25 o ponto de corte para definir quem tem esse risco maior de ter a característica de elevação muito grande do colesterol. Pessoas que tinham o índice de massa corporal abaixo de 25. Então, a ideia do Dave Feldman lá em 2017 de que os indivíduos magros e atléticos pareciam estar num risco maior disso acontecer, parece estar se confirmando nesse estudo preliminar. E outro ponto importante foi a relação triglicerídeos-HDL, que também parece ser preditora desse risco aumentado de colesterol elevado após a low carb.
Para quem não sabe ou para quem não lembra, essa relação ela é uma relação importante para definir saúde metabólica. A síndrome metabólica, aquela que está associada com diabetes, com gordura no fígado, com uma série de doenças, se caracteriza por triglicerídeos altos e HDL, que é o colesterol bom, baixo. Então, pessoas que têm uma relação triglicerídeos dividido por HDL menor do que 2 tendem a ser pessoas mais saudáveis. Quem tem triglicerídeos baixos e o HDL, que é o colesterol bom, alto. Pois bem, estas pessoas que têm triglicerídeos baixos e HDL alto são as que, quando começam uma dieta muito pobre em carboidratos, tendem a ter uma elevação mais significativa do LDL, do colesterol. E essa é uma palavra importante, tendem a ter, porque não significa que isso é uma coisa que acontece com todo mundo. A gente está falando aqui de um paper que está tratando de um grupo bem específico, um subgrupo dentro das pessoas que começam uma dieta cetogênica. Lembrando que nem todo mundo também precisa fazer cetogênica. Correto. Uma coisa interessante que esse estudo lança à luz é sobre uma disparidade que a gente vê no mundo real. O que eu quero dizer? Boa parte dos estudos, dos ensaios clínicos randomizados que utilizam low carb ou cetogênica para tratamento de doenças, ou seja, para diabetes, para emagrecimento em pacientes com obesidade ou para tratamento de síndrome metabólica, nestes estudos, quando a gente compara o grupo controle e o grupo que está fazendo low carb, não há grandes alterações no colesterol. No entanto, aqueles de nós que tratamos pacientes em consultório, frequentemente vemos pacientes que começam uma low carb e têm uma elevação estratosférica do colesterol. Como é que a gente explica essa disparidade? É porque nos estudos a população é população metabolicamente doente e população obesa, mas muitos desses pacientes que têm essas elevações muito grandes do colesterol são indivíduos que, quando começaram a cetogênica, já eram magros, já eram atléticos e já eram metabolicamente saudáveis. E o que esse estudo do Feldman está mostrando é que isso não é só uma impressão de consultório. Aparentemente, realmente esses indivíduos, que, repito, já são magros, atléticos e saudáveis, quando resolvem fazer uma cetogênica, têm um risco maior de apresentar uma elevação muito substancial do seu colesterol. Mas e quando você vê no consultório um caso assim, de uma pessoa que já é magra, saudável, faz bastante atividade física e resolve fazer uma cetogênica, seja lá por qual motivo, e ela aparece com uma super resposta, um aumento expressivo do LDL. Como resolve isso? Bem, a minha lógica sempre foi a seguinte: se o colesterol era normal antes e só aumentou com a mudança da dieta, se nós revertermos em parte essa mudança da dieta, nós devemos melhorar o colesterol. E eu já tive casos em que isso aconteceu. Inclusive existe uma postagem mais antiga lá no blog, cujo título era Low Carb, High Fat. Quando high é muito high, quer dizer, quando esse high fat, esse excesso de gordura é muito alto. E naquela postagem eu já tinha ali um exemplo, um casinho clínico, onde eu mostrava que uma pessoa simplesmente modificou, acrescentou um pouco mais de carboidratos na sua dieta, diminuiu o excesso de gordura e reverteu completamente o problema. Nesta publicação, neste artigo do Dave Feldman e colaboradores, também participam desse artigo o Dr. David Ludwig, o Dr. Tro e mais 2 outros. Neste artigo, eles citam 5 casos clínicos de pessoas que eram hiperrespondedoras e que, com o acréscimo de bons carboidratos na dieta, reverteram total ou parcialmente essa condição. O que são bons carboidratos? Bons carboidratos são carboidratos minimamente processados. No caso específico aqui era amido, oriundo de batata e batata doce. Obviamente a gente não está propondo que as pessoas saiam de uma low carb para comer pizzas, croissants e churros. Então qual o objetivo da gente trazer aqui esse artigo para comentar com vocês? O primeiro é o seguinte, minha opinião, eu acho que tem muitas pessoas que estão fazendo uma dieta very low carb, cetogênica, e que não precisariam estar fazendo. Porque justamente são indivíduos que são magros,
que não tem resistência à insulina, que não tem síndrome metabólica, que não tem diabetes, e muitas vezes eles estão fazendo simplesmente porque, sabe, acharam interessante, se sentiram bem e tal, mas pode ser que para essas pessoas fazer uma low carb moderada seja o melhor dos mundos. Vai ser uma dieta com mais variedade, vai permitir manter os ganhos obtidos com a restrição de carboidratos, mas são indivíduos que não precisam fazer uma restrição severa, eles não são doentes. E a mensagem importante que a gente quer deixar aqui também não é que low carb aumenta seu colesterol. Por favor, não saia por aí repetindo isso depois desse episódio. Até para salientar isso aí, vamos deixar o link de um vídeo que eu gravei um tempo atrás. Esse vídeo explica direitinho a questão de low carb e colesterol. Veja, elevações pequenas do colesterol total acompanhadas de elevação de HDL e redução de triglicerídeos em geral são boas e significam redução do risco cardiovascular do indivíduo. O que nós estamos falando aqui é que tem pessoas, repito, magras, atléticas, não doentes, que estão fazendo dieta cetogênica porque sim, e que estão tendo elevações estratosféricas do seu colesterol. E talvez seja interessante que essas pessoas revejam isso. É possível, como os 5 casos clínicos relatados neste estudo sugerem, você reverter isso simplesmente com batata e batata doce, que para essas pessoas não traria nenhum problema. E uma outra opção de tratamento para esses casos também, em conjunto com a avaliação médica, obviamente, né? Cada caso é um caso, mas o médico pode avaliar se é necessário utilizar algum medicamento também para manejar esse aumento excessivo do colesterol. Correto, porque sempre vai ter pessoas que optam por seguir low carb mesmo sem ser obesas ou diabéticas. A gente tem que lidar com esses casos. E tem também o fato de que nós podemos ter indivíduos que são magros, são saudáveis, mas precisam de uma dieta cetogênica por outro motivo, como controle de enxaqueca, como controle de epilepsia, como controle de transtornos de humor, como depressão e transtorno bipolar. Nesses indivíduos, o acréscimo de carboidratos pode não ser uma opção viável, porque eles vão perder benefícios terapêuticos da dieta cetogênica. E nesses casos, eu não vejo nenhum problema de o médico, em conjunto com o paciente, optarem por introduzir uma medicação como as estatinas, que são as mais comuns e que são suficientes para controlar esse nível de colesterol e manter o paciente numa dieta cetogênica de modo que ele possa continuar colhendo os benefícios. Então não vamos excluir a opção da introdução de medicação em casos selecionados. Com isso a gente encerra a temporada de 2021 do podcast Comida Sem Filtro. A gente vai fazer uma pequena pausa de 2 semanas, agora no finalzinho do ano. Ano que vem a gente volta com os nossos episódios semanais. E se você ficar com muita saudade, você pode voltar e ouvir novamente algum dos 32 episódios que a gente fez esse ano. Ou se preferir, você pode se inscrever no podcurso Low Carb, da teoria à prática, que é um curso todo em áudio com 50 episódios em que cada um responde uma das principais dúvidas sobre esse assunto. E falando em podcurso, para você que colocou o seu e-mail na lista em drsolto.com.br/podcast, confira a sua caixa de entrada, a sua caixa de spam, porque nós vamos enviar um presentinho de Natal para você. E eu aproveito para agradecer a vocês que nos colocaram entre os podcasts mais ouvidos na área de saúde em 2021. Nos vemos em breve. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.